Então a gente vem acompanhando no DXY praticamente esse fluxo de alta, né? Foi cantado inteiro aqui na nossa análise do mercado semanal. Esse fluxo de alta que está acontecendo no dólar index, ele já vem acontecendo há bastante tempo, tá? A gente estava passando por um ciclo de queda, como eu também tinha antecipado nas análises aqui com vocês, que era praticamente essa movimentação. E essa movimentação, a gente entendia que ela era apenas um movimento de pullback para a continuação no movimento de alta do DXY, porque se vocês forem observar, se a gente entrar aqui, ó, a gente está numa acumulação, mas a tendência do DXY é sempre de alta, tá? Então a gente vai ter os movimentos de impulsão e também vai ter os movimentos de continuação. E aí o mercado, ele fez um movimento corretivo bastante importante. Ele vem aqui, ó, e causa a mudança de característica do mercado, aqui embaixo, faz uma quebra de estrutura, aqui ele faz outra quebra de estrutura macro, e aí depois ele vem fazendo uma movimentação de correção. Então, praticamente, esse movimento que vem acontecendo é um movimento de correção para um próximo movimento de impulsão, que é esse que está acontecendo agora, tá? Então agora, o que é que a gente está tendo no dólar index? A gente está tendo a valorização, seguindo os pontos que eu tinha marcado com vocês nas outras análises. Então ele vem, faz a captura de liquidez, sempre validando, né, as nossas regiões de oferta e mantendo as regiões de demanda extremamente relevantes, tá, para o mercado. Então ele vem, invalida a oferta, retesta a região de demanda e continua fazendo o fluxo. O dólar index, ele tinha feito uma quebra de estrutura desse ponto e ele fez um movimento de continuação. E como eu sempre falo para vocês, toda vez que a gente tem um movimento de quebra de estrutura, a tendência principal é que a gente tenha um movimento de correção para a continuação do movimento. Por quê? Porque o mercado, ele não sobe reto, o mercado, ele é movido por ondas. Inclusive vocês que assistiram um vídeo recente, né, mais de 30 minutos falando só sobre estrutura de mercado, eu explico essas movimentações. Então o mercado, ele acontece por meio de movimentos de impulsão e de correção e de consolidação também. Então o mercado nunca ele vai subir reto. Então toda vez que a gente tem uma quebra de estrutura, em algum momento o mercado ele vai fazer uma correção. Quando ele faz uma correção, ele vai buscar justamente os pontos de demanda, quando a gente fala de uma quebra de estrutura compradora. Então o mercado vem, faz um movimento de correção, impulsão, quebra de estrutura. Quando ele inicia essa movimentação de pullback, ele vai em direção até essas regiões de demanda. Como eu tinha falado para vocês, inclusive, quando estava fazendo essa antecipação dessas regiões de demanda aqui abaixo. Por quê? Porque quando a gente observa que existem regiões de demandas relevantes no mercado, não necessariamente a gente precisa esperar o preço chegar nessa região para executar uma operação. Então o que é que a gente fez? A gente operou em direção a essa região, mapeando os níveis de ofertas mais relevantes no 30 minutos, no 15 minutos e vindo buscar essas regiões. E a partir do momento que o mercado ele vem buscar as regiões de demanda, a gente vê como ele se comporta, né? Então se a gente descer aqui, por exemplo, para 15 minutos no dólar index, vocês vão ver justamente esse movimento aqui, que foi o que deu início a toda essa movimentação de alta que a gente tinha antecipado aqui na nossa análise de mercado semanal. Que foi praticamente o seguinte: o mercado ele vem buscar essa região de demanda de 4 horas, que era uma região extremamente relevante, que a gente estava antecipando. Depois que chega nessa região, a gente vê o mercado chega, reage e começa a quebrar as estruturas anteriores, tá, do mercado. A gente começa tendo essas movimentações que estão caracterizando a quebra de estrutura, ou seja, mostrando para a gente que a força compradora está muito forte, tá? Então a força compradora estava muito forte. Isso aqui se concretiza por meio dessa última quebra, que seria desse último ponto relevante. Então quando o mercado vem aqui e quebra essa estrutura, ele mostra para a gente de fato que a força compradora está vigente. Depois que ele faz isso, ele faz um movimento de correção. Só que esse movimento de correção não foi apenas um movimento de correção de preço. Esse movimento de correção, ele foi simplesmente um movimento de captura de liquidez. Ou seja, a gente no mercado tem essa movimentação de captura de liquidez justamente para possibilitar que as instituições entrem no mercado. Ela não manipula o mercado porque ela é malvada, é porque ela entra com volume de ordens muito grandes, então ela precisa retirar algumas pessoas do varejo, algumas ordens, no caso, para fazer a execução no sentido que elas querem. Então a gente viu esse movimento muito claro, eu tinha antecipado isso aqui com vocês, a gente tinha essa liquidez aqui, ó, dos compradores que estavam abrindo ordens nessa região. O mercado vem, faz a limpa, tira todo mundo que estava posicionado aqui e aí segue no fluxo de alta, fazendo as movimentações de quebra de estrutura e sempre vindo buscar os nossos pontos relevantes de FIBO, tá? Entre 7,5 e 8,5, sempre respeitando as nossas regiões de demanda e violando as regiões de oferta do mercado, gerando sempre quebra de estrutura. Isso aqui caracterizou para a gente o início de todo esse movimento de alta que a gente veio a ter no dólar index. Inclusive aqui também outra movimentação que foi antecipada
junto com o pessoal lá na comunidade que era do análise do fechamento, que praticamente é o seguinte aqui, se vocês observarem, o que é que a gente tem? Inclusive, essa semana saiu vídeo também falando sobre Fair Value Gap, tá? Então, explicando justamente essa movimentação aqui, tá? Que aconteceu no mercado. A gente tem uma movimentação de impulsão que gera uma quebra de estrutura no mercado, tá? A gente teve o Change of Charter? Teve, mas foi antes aqui, ó. Nesse movimento, a gente tem o nosso choque, tá? Ó. O mercado faz o choque, depois ele faz o bode. Quando a gente tem uma quebra de estrutura, o que é que acontece? O mercado tende a corrigir para alguma região de demanda. Qual foi a região de demanda que a gente tinha? Essa região de ineficiência. Concorda comigo que isso aqui é um FVG? Lembra da aula de FVG que eu fiz aqui no canal para vocês? Então isso aqui é ineficiência. Conta comigo, como é que a gente faz para marcar FVG? Vocês lembram? Primeira vela, segunda vela, com grande corpo, terceira vela. A ineficiência de ordens aqui nesses pontos mostram para a gente que aqui o mercado tem ineficiência de ordens vendedoras e que em algum momento ele vai buscar essas regiões. E o mercado ele vem, volta a ser negociado nessa região de ineficiência, depois ele cria liquidez, ou seja, ele chega aqui dentro dessa região, começa a fingir que vai buscar um movimento de alta. Mas o que é que ele faz nesse momento aqui? Para quem assistiu às aulas de quebra de estrutura sabe que quando a gente tem um pavio apenas passando sobre a máxima anterior, a gente tem uma quebra de estrutura? Fala para mim, tem uma quebra de estrutura? Tem certeza que tem uma quebra de estrutura? Não, a gente não tem uma quebra de estrutura. Quando apenas o pavio passa aqui dessa região, a gente tem um movimento mais de captura de liquidez do que de fato de quebra de estrutura. Para o mercado quebrar a estrutura, o candle precisa fechar aqui acima. Então, essa movimentação, como não gera uma quebra de estrutura, ela traz para a gente uma movimentação de quê? Ela traz para a gente uma movimentação de indução, ou seja, ela induz os traders a acreditarem que o mercado quebrou estrutura e que ele vai começar a se valorizar a partir desse ponto. Mas isso acontece? Não. E a gente vê as pessoas que estavam comprando aqui, achando que o movimento quebra estrutura já tinha acontecido, foram totalmente estopados por essa movimentação de captura de liquidez, porque todas essas ordens de compra que foram colocadas aqui foram utilizadas pelo institucional como liquidez. E se vocês forem observar, no vídeo que eu falo sobre a questão dos fair values, eu dou um exemplo justamente parecido como esse, tá? De marcar o fair value e a gente fazer uma execução nele aqui em 50%, né? Observe, o mercado vem, chega em 50% da região de ineficiência e aqui seria justamente o momento onde você faria a sua compra seguindo o fluxo de mercado. Obviamente a gente não compra dólar index, tá? Mas seria, por exemplo, uma venda em EURUSD. Então esse foi um movimento antecipado, a gente viu a caracterização desse movimento acontecendo, tá? E aí o mercado ele segue o fluxo de alta. Aqui novamente, aí a gente chega para o nosso cenário atual, tá? Do dólar index. Até agora, vocês estão conseguindo acompanhar? Fala para mim se vocês estão conseguindo acompanhar até agora. Se ficou alguma dúvida sobre esses pontos que eu falei até o momento.